Jesus está dizendo, nunca foi sobre Lázaro, mas é que não me enxergaram no texto. Nunca foi sobre ele. Jesus está mostrando, o morto volta à vida, mas a vida é ele, já está ali há muito tempo dizendo, você não me enxergou aqui. Porque a gente fala de Lázaro, mas foi o que eu disse. Lázaro nunca disse uma só palavra, mas a palavra liberou a palavra o tempo inteiro. E olha só, Jesus está com os discípulos, vai ouvindo. Quando Jesus diz assim, é necessário que a gente volte, e é necessário que a gente vá até lá. O texto diz que eles vão indagar Jesus, mas Tomé vai dizer assim, então vamos e morramos com ele. Quando a gente fala de Tomé, a gente sempre fala, Tomé não tinha fé, Tomé não sei o quê. Mas foi o único no meio dos discípulos e falou, vamos, porque se ele morrer, a gente morre junto. Você entende o peso disso aqui? Vamos, porque se ele morrer, a gente está junto. Porque se acontecer alguma coisa, vamos morrer junto com ele. Aí quer pregar, quer cantar, quer tocar, mas no primeiro perigo é o primeiro a abandonar Jesus. Você está muito longe de ser alguém que Jesus quer que você seja, então. Carol, essa mensagem é muito dura, não é Jesus dizendo, ou você aprende que para andar com Jesus é isso aqui, vamos e morramos com ele. Ou você aprende que para andar com Jesus é, se ele me deu essa palavra, eu fico com essa palavra. Ou você aprende que para andar com Jesus é, não importa o que a multidão está falando, o que ele fala comigo, eu escuto o que ele fala comigo, aí você entendeu o que é evangelho. Carol, por que você está pregando isso? Você vai entender. O texto diz que Jesus volta. Quando Jesus chega em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Quantos dias? Quantos dias? Marta está sabendo que Jesus está indo. E antes de Jesus chegar, Marta corre até Jesus. Só que quando ela encontra Jesus, a primeira coisa que ela fala é, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, ouvindo Marta, ela entra em consciência e fala assim, mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele vai te responder. Pelo amor de Deus, você tem que entender, porque eu acho que só a Isa entendeu. Olha agora, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo o que tu pedires a Deus, Ele vai te responder. Aí olha Jesus para ela, o teu irmão vai ressuscitar. Você não pegou isso aqui? Que na hora que ela libera tudo que tu pedires a Deus, imediatamente Jesus responde, o teu irmão vai ressuscitar. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que alguém que estava de luto encontra Jesus, questiona Jesus, mas entende quem Ele é, vai dizer, se tu pedires, Ele escuta. Se tu falares, Ele escuta. Imediatamente Jesus responde, Ele vai ressuscitar. Aleluia. Só que olha ela agora. Eu sei, Jesus, que Ele há de ressuscitar no último dia. Porque ela achava que Jesus estava falando de que ainda nem aconteceu, porque Jesus vai voltar. Eu sei, Jesus. Aí ele olha para ela e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. O texto diz que Jesus olha para ela e fala assim, chama Maria. A mesma adoradora que Jesus tinha reconhecido antes. Maria está em casa. Marta vai correndo até Maria e fala, Jesus está te chamando. Só que eu estou falando que Maria está enfrentando um luto. Porque uma enfermidade chegou dentro de casa. Quando ela escuta, porque ela estava parada, quando ela escuta, Jesus está te chamando, imediatamente ela vai até Jesus. Só que quando ela chega em Jesus, ela vai falar o quê? Se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Você percebe que existe um diálogo entre Marta e Maria, porque é a mesma frase que elas vão usar. Aí o texto diz que Jesus pergunta, onde colocaram Lázaro? Maria foi, gente, porque Jesus chamou. Só que se você entender o que está acontecendo nesse espaço de tempo, em que Jesus tira Maria de casa, porque só estava Marta com ele, é como se no mundo espiritual Jesus já estivesse dizendo, avisa Maria que o luto dela acaba agora, chama ela aqui.
é que a gente é muito sem fé para entender. Avisa Maria que o luto dela acaba agora. Chama ela aqui. Existem situações que você vai ter que ir até Jesus mesmo. Quando ela chega, Jesus pergunta, porque ele vai chorar. Porque ele pergunta assim, ó: onde colocaram Lázaro? Onde o puseram? Eu te pergunto, Jesus em toda a sua sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, ele sabia ou não sabia onde Lázaro estava? Vamos lá, gente, compartilha comigo, sim ou não? Então por que Jesus pergunta onde o puseram? Porque é Jesus dizendo: agora eu vou mostrar a vocês que onde vocês enterraram a esperança, eu vou mostrar a vocês, me levem até lá. Porque no caminho eu vou mostrar a vocês que onde vocês enterraram a esperança, onde ela está enterrada, vai ter que ver quem acabou de chegar no ambiente. Me leva! Ai, você não entendeu? Jesus está dizendo: me leva até a tua dor, me mostra onde está a tua dor. É necessário que Marta e Maria caminhem com Jesus até o túmulo. Tu não entendeu, né? Você fica assim: Jesus, cura a minha dor, Jesus, cura a minha dor. Jesus está dizendo: caminha comigo primeiro, me leva até a tua dor e me mostra, porque no caminho eu te explico o que eu vou fazer lá. Mas agora quer vir para o culto, quer colocar Jesus na parede e ainda exigir: me cura. Não, vai com Jesus. Leva Jesus até a dor. Se o teu problema não é fornicação, pornografia, se o teu problema é adultério, se o teu problema é traição, está na hora de levar Jesus para Ele libertar essa situação. Como é que eu faço, Carol? O problema está no quarto? Leva Jesus lá. O problema está no telefone? Leva Jesus lá. O problema está leva Jesus lá. Agora não peça para Ele fazer se você não tem coragem de levá-lo até lá. Não peça para Ele realizar se você não está disposto a levar quem é a cura até lá. Quando Jesus diz assim: onde o puseram? Quando Jesus chega, que ele chora, é interessante porque o texto diz que Jesus vai falar: tirai a pedra. Marta, que está com ele, vai dizer assim: mestre, já está morto há 4 dias, já cheira mal. Olha, Jesus, tirai a pedra. Mas tem alguém aqui dizendo: você não está entendendo, Jesus, que já tem 4 dias. Olha, Jesus, tirai a pedra. Eu pergunto a você: Jesus, com todo o seu poder, poderia sim ou não ter liberado uma palavra e a própria pedra ter saído? Ou ele mesmo não teria poder para arrancar a pedra? Sim ou não? Sim ou não? Quando Marta fala com ele: já cheira mal, tem 4 dias. Jesus olha para ela e diz assim: eu já não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Você percebe que ela já tinha entendido o que Jesus poderia fazer, mas ela mesma está atrapalhando o que Jesus queria fazer? Jesus está dizendo: sabe por que eu estou mandando eles tirarem a pedra? Deus pode tirar, Jesus pode remover, Jesus pode liberar uma palavra e a pedra sair. Tem coisa que para acontecer é você que vai ter que tirar. Sabe por quê? Observe a ordem dos fatos. Primeiro Jesus libera, tira a pedra. Depois Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Ele poderia ter falado: Lázaro, vem para fora, e aí eles tirassem a pedra. Só que Jesus está dizendo: eu estou testando o teu nível de fé. Eu já ressuscitei, você que não sabe. Mas eu quero saber se você tem coragem de tirar a pedra antes que você veja Lázaro andando por aqui. Jesus faz na minha vida, Jesus realiza na minha vida. Jesus está dizendo: tira a pedra. Jesus toca na minha empresa, Jesus está dizendo: tira a pedra. Jesus toca no meu casamento, Jesus está dizendo: tira a pedra. Jesus levanta meu ministério, Jesus está dizendo: tira a pedra. Por quê? Porque a pedra está atrapalhando a visão para quando Lázaro passar. Tira a pedra. É tanta incredulidade. Jesus, mas
já cheira mal. Eu mandei tirar a pedra. Então por isso hoje Jesus te trouxe aqui antes de tudo para dizer: quer ver o milagre passear? Tira a pedra. Não quer ver as coisas acontecerem? Tira a pedra. Jesus, mas aí estão me olhando. Você percebe que Jesus está fazendo isso no meio da multidão? É necessário que essa cena aconteça e você vai entender o porquê. Jesus diz: tirai a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus dá um grito: Lázaro, vem pra fora. Gente, a gente escuta tanto isso, que isso não te causou nada, você percebeu? Você percebeu? Só que eu estou dizendo que Jesus está ressuscitando um morto aqui. Mas sabe por quê? Porque para você não causou nada? Porque hoje em dia a gente diz: eu já não vejo mais morto levantar, eu já não vejo mais paralítico andar, eu já não vejo mais surdo ouvir. Então vai ser mais crente. Porque o problema não está em Jesus, o problema está em você. O problema está em mim. Porque o que está acontecendo aqui é Jesus dizendo: morto, morte, acabou para você. Morto, levanta agora e caminha até aqui. Tem alguém que está dizendo assim: ó, teu sonho já morreu, o ministério já morreu, o casamento já morreu, esse sonho já acabou, esquece, não dá mais tempo, não tem mais jeito. Jesus está dizendo: eu espero a hora que for e chego quando eu quero. Por isso eu digo, mesmo depois de 4 dias, Lázaro, vem pra fora. Lázaro, vem. Ah. Pelo amor de Deus, gente. Só que eu quero que você entenda agora o que vai acontecer. Porque Lázaro está atado, mãos e pés, e lenço no rosto. Quando Lázaro vem, Jesus diz assim, ó: desatai-o e deixai-o ir. Eu pergunto a você, escutando tudo que eu falei, a história de Lázaro é bonita ou não é? Sim ou não? Sim. Estamos diante de uma série de milagres de Jesus. E eu acabei de falar de ressurreição. Eu te pergunto, a história de Lázaro é linda ou não é? Ao ponto de você ter dado glória durante vários tempos da mensagem. Porque você entendeu o que está acontecendo. Só que eu tenho algo para falar aqui, que muita gente não está pronto para ouvir, mas vai ouvir. A história de Lázaro é linda ou não é? Sim. Mas não é sobre ele. Como assim, Carol? Pastor, o que eu quero que a igreja entenda é: de Gênesis a Apocalipse, me fala um versículo que Lázaro falou alguma coisa. Você conhece Lázaro, sim ou não? Me mostra um versículo que Lázaro tenha falado uma frase. Você não vai achar. Lázaro não vai falar. Nem quando ele está na mesa com Jesus, pastor. A Bíblia não revela. Ele não falava, ele falava. E por que você está dizendo isso, Carol? Porque o que eu acabei de pregar não é sobre Lázaro. Você não entendeu? Porque o que eu acabei de ministrar aqui não é sobre Lázaro. Nunca foi sobre ele. É sobre quem? É sobre quem? Sobre Jesus. Me prove isso daqui. Lázaro nunca foi foco. Lázaro é evidência. Você entende o que está acontecendo no texto? Lázaro não é o foco. Jesus vai usar a história de Lázaro para uma evidência acontecer. Então, peraí, essa história não é sobre Lázaro. Essa história é sobre Cristo. Por quê? Porque em momento nenhum o milagre glorificou Lázaro. O milagre que acontece é para glorificar quem? A Cristo. Então, peraí, se Lázaro não é foco, se Lázaro é evidência, o milagre não glorifica Lázaro, o milagre glorifica Cristo, me prova. Provo. Agora eu vou voltar à história e você vai olhar com os olhos certos. Porque às vezes tudo que a gente faz é falar: Lázaro ressuscitou. Só que o texto não está falando sobre Lázaro. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, e eu vou te provar agora: esta enfermidade não é para
Olha como você sabe de cor. Esta enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus... Essa parte a gente não fala, né? Porque quando alguém está doente, a gente fala assim, essa enfermidade não é para morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Mas a frase continua, para que o Filho de Deus seja glorificado. Você não entendeu então o que está acontecendo no texto? Quando Marta indaga Jesus, agora eu voltei a história para você entender. Quando Marta indaga Jesus, que ele vai dizer assim, esta enfermidade, antes a mensagem é, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja glorificado, eu começo a entender o que está acontecendo quando Jesus chega na cena. Porque quando ele chega na cena que ele diz assim, ó, tirai a pedra. É como se Jesus estivesse dizendo, multidão, eu preciso que vocês vejam a pedra sendo removida do túmulo. Por quê? Jesus está apontando para algum lugar. Meu Deus, gente. Quando Jesus fala assim, tirai a pedra, porque ele não vai remover, você não entendeu a mensagem que Jesus estava falando à multidão. Ele estava dizendo, eu não vou tocar na pedra, mas vocês vão ver a pedra saindo do túmulo. Ai, 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 ai. Mas espera aí, Lázaro não é foco, Lázaro é evidência. O milagre não glorifica Lázaro, o milagre glorifica Cristo. Aí sabe o que é interessante? E eu vou agora te confrontar. Você deu glória quando ouvimos, e Lázaro veio para fora, porque você viu um morto ganhando vida. Mas sabe uma coisa que você não percebeu? A vida estava lá o tempo inteiro. Vou repetir. Você deu glória quando o morto voltou à vida, mas você não percebeu. A vida estava lá, ó, o tempo todo. Carol, por que você está pregando isso? Porque não adianta um mês de séries sobre milagres de Jesus, se o teu foco é só o milagre e não Jesus. O que adianta? Vim pregador de dentro, pregador de fora, pregador de dentro, pregador de fora, pregar sobre uma série de milagres de Jesus, se no final é tudo sobre você. O que adianta? Jesus está dizendo, nunca foi sobre Lázaro, mas é que não me enxergaram no texto. Nunca foi sobre ele. Porque quando eu disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê e vive em mim, não morrerá eternamente. O que Jesus está falando, igreja? Eles estão dizendo assim, mas Jesus já estava apontando o que ia acontecer lá na frente. Aqui, Jesus está mostrando, o morto volta à vida, mas a vida é ele, já está ali há muito tempo dizendo, você não me enxergou aqui. Porque a gente fala de Lázaro, mas foi o que eu disse. Lázaro nunca disse uma só palavra, mas a palavra liberou a palavra o tempo inteiro. É por isso que ele disse, tirai a pedra. É por isso que aqui Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É por isso que quando Marta vai indagar Jesus sobre os 4 dias, Jesus vai responder assim, dizendo, escuta isso. Jesus vai dizer assim para ela, eu não disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Que glória de Deus é essa que ele está falando? Não é daquela apenas, é do que ela vai ver lá na frente. Aí sabe por que eu disse que não adianta a gente pregar um mês inteiro sobre os milagres de Jesus, se você não quiser Jesus? Porque você só vai ver o milagre e você vai esquecer de Jesus depois. Jesus está dizendo, quer o milagre? Me queira primeiro, me enxergue nos textos que você só vê o milagre, me veja onde você só vê o que eu faço, me encontre onde você só encontra o meu milagre, me encontra que aí eu faço o milagre.